Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 19, eu vou ler a primeira parte, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13, nessa primeira parte. E depois eu leio do 14 ao 19, na segunda parte. Diz assim, a partir do versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos dar uma pausa no versículo 13. E eu queria contextualizar vocês. Aqui, o livro de Efésios é uma carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso. O apóstolo Paulo foi fundamental no plano divino para a divulgação do evangelho. O apóstolo Paulo foi um homem que nós conhecemos a história, ele era perseguidor de cristãos. Como ele era um oficial do exército romano, ele perseguia e matava os cristãos. E à medida que o evangelho de Jesus Cristo ia sendo disseminado, o apóstolo Paulo tentava neutralizar aquele evangelho perseguindo os cristãos. Até que a Bíblia nos conta que um dia, a caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus, que disse: Saulo, Saulo, estás atrás de mim? Sou eu quem tu procuras. E ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele ficou cego ali por 3 dias. E depois Deus enviou Ananias para ele ter com ele, onde ele foi curado. E nós vimos que Paulo passou de perseguidor de cristãos, matador de cristãos, para um pregador do evangelho. E ele foi fundamental na disseminação do evangelho. O apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. As suas cartas são a base para a igreja nos dias de hoje. E o que o apóstolo Paulo fazia? A Bíblia nos fala que ele fez 3 grandes viagens missionárias, né? Eram viagens que ele viajava por toda a Europa, pela Ásia. A Bíblia diz que ele passou por naufrágios, foi açoitado, foi preso várias vezes na divulgação do evangelho, para que esse evangelho pudesse chegar até nós hoje. E Paulo, ele era um apóstolo, né? E o apóstolo era aquele que estabelecia os trabalhos, o começo dos trabalhos, ele fundamentava as igrejas. Então, nas suas viagens, ele ia de cidade em cidade. Começava ali um trabalho, instituía uma liderança, geralmente jovens pastores, como Tito, como Timóteo, e depois ele seguia o seu caminho. E ele se comunicava com essas lideranças através de cartas. Então nós temos a carta ao povo de Éfeso, Coríntios, nós temos Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, todas são igrejas estabelecidas por Paulo, e ele se comunicava com essas igrejas, instruindo a liderança e o povo para que tivessem a conduta correta através de cartas. E eu gosto muito porque Paulo ele trazia aqui uma instrução de como a igreja e como as pessoas deveriam se portar. E ele não só corrigia, como ele instruía em amor também, para que as pessoas vivessem uma vida de acordo com o padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Isso era algo extremamente importante. E aqui, nesses versículos que nós lemos, ele está mandando essa instrução ao povo de Éfeso, uma instrução prática. E eu queria gastar uns minutos com vocês, refletindo sobre o que ele fala aqui, como sendo a armadura de Deus. E isso é algo extremamente profundo e interessante. Então imagine que o apóstolo Paulo envia essa carta instruindo as pessoas. E ele começa no versículo 10 dizendo: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Então, ele está instruindo um povo que precisa ser fortalecido. Quem é que precisa ser fortalecido? Quem está se sentindo fraco. Sede fortalecidos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos fortalecer não em nós mesmos, mas no Senhor e na força não do nosso poder ou da nossa capacidade, mas do seu poder. E aí ele começa a trazer uma instrução prática que serve para a nossa vida. E quando a gente fala em armadura, me vem à mente sempre a imagem daquelas armaduras medievais, antigas, né? Daqueles cavaleiros, né? Um capacete com aquele peitoral, as pernas, até os pés, todos protegidos. E aí Paulo, no versículo 11, começa a trazer essa instrução, fazendo uma analogia das armas do Evangelho com uma armadura. E isso é uma aplicação extremamente prática que nós precisamos ter para a nossa vida. E veja só que maravilhoso que é. No versículo 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está falando de uma vestimenta completa. E ele não está falando aqui de uma armadura humana, ele está falando de uma armadura de Deus. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Então ele está dizendo que existirão ciladas, que existirão armadilhas, que existirão investidas do inimigo contra nós. Mas para que nós possamos permanecer firmes diante dessas investidas, nós precisamos estar revestidos do quê? Da armadura de Deus. No versículo 12, antes de falar da armadura, ele fala das ciladas do diabo e ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue e contra a carne. Nossa luta não é contra as pessoas que têm uma opinião divergente da minha. A nossa luta não é discutindo ou medindo força com outras pessoas. Ele diz que a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores do mal e forças espirituais. Ele está falando aqui de demônios, de classes de demônios, dos principados mais poderosos, até dominadores do mal nas regiões celestes. Então, ele está dizendo que nós precisamos vestir a armadura de Deus e entender que a nossa luta ela não é carnal, ela não é natural. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal, que são enviados do inimigo para afetar a nossa vida. E como que nós vencemos essa luta se eu não posso utilizar das armas que eu naturalmente poderia ter? Nós não lutamos espiritualmente com armas de fogo, com força bruta. A nossa luta contra principados, potestades, ela é com o joelho no chão. É com uma vida de santidade a Deus, com temor a Deus. E como Paulo disse no versículo 10, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E de forma prática, nos vestindo da armadura de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, trocando em miúdos até agora, olha, se você está fraco, se fortaleça no Senhor. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Se revista da armadura de Deus. Porque a tua luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. E aí ele diz assim, e talvez a gente se questione, mas como que eu vou fazer isso? E ele começa a dizer, olha que interessante, no versículo 13, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele não está dizendo aqui que não haverá o dia mau, que é o que todos nós gostaríamos, que não existisse o dia mau. Mas ele está dizendo, quando o dia mau vier, não é uma questão de se o dia mau vai vir ou não, mas quando ele vai vir, nós possamos resistir. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Irmãos, a nossa jornada terrena, ela é cheia de desafios, de lutas, de situações inesperadas, de problemas que nós enfrentamos. E a única maneira de nós permanecermos firmes e inabaláveis é nos revestindo da armadura de Deus, sendo fortalecidos no Senhor, para que possamos resistir no dia mau. E o dia mau chega para todos nós. E agora eu queria já passar para essa segunda parte, quando ele detalha a armadura de Deus. E olha que legal que é. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Essa é a primeira peça da armadura. Cingir com a verdade. A verdade na armadura de Deus é a primeira peça. E o que é cingir? Cingir é colocar um cinto, certo? E da mesma forma que um cinto sustenta a nossa calça, é a verdade, que é a palavra do Senhor, que sustenta a nossa vida. Então ele diz, antes de se vestir de qualquer outra peça, a primeira que deve existir é a verdade. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, colocando primeiro a verdade. Cingir quer dizer rodear, cercar, envolver em torno. Isso quer dizer que nós devemos estar rodeados, cercados, envolvidos com a verdade. E o que é a verdade? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos cingir com a verdade, significa que nós precisamos estar cercados e sustentados pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto da armadura. E depois ele diz assim, e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da armadura seria essa parte do peitoral, né? E qual é a função principal dessa parte da armadura, do peitoral? É proteger órgãos vitais. O principal deles, o coração. E o que Paulo está dizendo que é a couraça? Ele está falando que a couraça é a justiça. A couraça é a justiça. Então, de que maneira nós protegemos o nosso coração? Lembra que nós falamos que o nosso coração é o nosso lugar secreto? Sobretudo que vocês têm que guardem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Paulo está dizendo, vivam na justiça, sejam justos e entendam que Jesus Cristo, Ele mesmo se fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, nós guardamos os seus mandamentos e somos abençoados por Ele. Então, verdade, justiça. E depois ele segue dizendo, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados protegem os pés. E nós temos que calçar os nossos pés. E os nossos pés falam de caminhar. Os nossos pés falam de nos levar a outros lugares. E nós temos que fazer isso em prol do Evangelho. Temos que caminhar, ir e anunciar o Evangelho da paz. Depois Paulo segue dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Olha só, embraçando o escudo da fé. Vocês sabiam que quando Paulo escreveu aqui naquela época, os escudos eles eram feitos de madeira. E quando eles iam para uma batalha, eles encharcavam os escudos na água, porque quando as flechas vinham com fogo, elas batiam no escudo e apagavam. E qual é a função do escudo numa batalha? Proteção. E o que Paulo está dizendo aqui?
que é o nosso escudo? A fé. Estejam sempre embraçando o escudo da fé. E se o escudo serve para nos proteger de dardos, de flechas, de pedras, aqui Paulo está dizendo que a nossa fé é o que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. E se nós estamos vestindo uma armadura, é porque nós estamos em estado de alerta de uma guerra que nós enfrentamos todos os dias, uma guerra espiritual, uma guerra mental. E é por isso que nós precisamos estar sempre preparados, vestindo a armadura de Deus. E talvez o nosso objeto de proteção maior aqui seja o escudo, que é a fé. E a fé é o que vai nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. E o inimigo, ele lança esses dardos inflamados. Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. E esses dardos inflamados são mentiras do inimigo. Ele joga. E se a gente está sem o nosso escudo da fé, aquele dardo vem. E ele acerta a nossa vida. E de repente ele está colocando mentiras na vida de vocês que não fazem parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus diz, você é um perdedor, você está doente, você é a causa do problema na sua família, você não tem futuro, tu não tem família, tu não tem herança, não tem nada na tua vida que possa ser utilizado em benefício da sociedade, tu não é ninguém. Mentiras que o inimigo lança. Mas quando nós temos o escudo da fé, a coisa muda de figura. Porque nós não somos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós começamos a, em fé, neutralizar essas ciladas, essas armadilhas, essas investidas do inimigo. Então o escudo da fé é talvez a coisa mais importante dessa armadura. Olha no versículo 16, ele diz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. No versículo 17 ele diz, tomai também o capacete do quê? Da salvação. O que seria o capacete da salvação? O capacete serve para proteger qual parte do nosso corpo? A cabeça. O capacete da salvação é aquele que protege a nossa mente. Os capacetes protegem a nossa cabeça. E com o capacete da salvação nós conseguimos manter a nossa mente em segurança quando seguimos a Jesus e fazemos o que Ele deseja de nós. E a mente do soldado cristão deve estar então protegida pela consciência da salvação. Então o capacete da salvação significa que a convicção que nós temos do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por nós, protege a nossa mente contra as investidas do inimigo. E como a nossa mente tem sido alvo de Satanás nos dias de hoje. Ele trabalha para abalar a nossa mente. Então, vamos colocar o capacete da salvação. E depois ele fala, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Até agora nós falamos de couraça, de capacete, de escudo, todos artefatos de defesa, de proteção. Mas quando ele está falando da espada, quem tem uma espada na mão não é porque quer se defender. Nós precisamos atacar. Então nós precisamos entender que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na nossa mão, ela é uma arma. E se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal, qual é a arma que nós temos para atacá-los e derrotá-los? A palavra de Deus. É por isso que o salmista diz, eu sempre falo nesse texto, Salmo 119, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito teria perecido na minha angústia. Quer vencer na vida? Medita nas Escrituras. Nós falamos de Josué uns dias atrás. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz para Josué: não te afastes deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, e procura fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando eu medito nas Escrituras. E a palavra de Deus, as Escrituras dizem que ela é como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar tão profundamente a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é poderosa, ela é a nossa arma, é a espada do Espírito. E no versículo 18 ele finaliza dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja, nós lemos aqui 9 versículos de uma instrução de Paulo à igreja de Éfeso. E quando a gente começa a desdobrar esses versículos, vejam a profundidade e a aplicação prática desse texto na nossa vida. Gente, o que nós precisamos hoje para triunfar na nossa vida, no propósito que Deus tem para ela? Vestir a armadura de Deus. E que analogia interessante, a verdade em primeiro lugar. Eu preciso ser rodeado da verdade. Depois a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz e a espada do Espírito. Que texto maravilhoso! Vestir a armadura de Deus nos dá a capacidade de entender que o combate é vencido não naturalmente, não literalmente, mas à medida que eu me entrego ao Senhor, que eu conheço a palavra de Deus. E por isso que no versículo 18 ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito, se nós somos salvos, temos o Espírito Santo. Não é sair enquanto você está trabalhando, está orando literalmente, né? Em pé. Ninguém faz isso. Mas é estar em um estado constante de meditação na palavra, estar conectado com Deus de alguma forma, sabe, ruminando as Escrituras, ler um versículo antes de sair de casa e sair meditando para que o Espírito Santo fale conosco. Toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Vigiar. Com toda a perseverança. É vigiar sem desistir. E súplica por todos os santos. Eu quero finalizar lendo 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas aquele que é nascido de Deus, e ser nascido de Deus é literalmente reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida reconhecendo essa obra maravilhosa e não viver em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno, mesmo que o mundo esteja no maligno, não o toca. Nós temos essa garantia da parte de Deus. E nós temos uma instrução para vivermos com a armadura de Deus.
E a armadura de Deus, ela nos fala de princípios que hoje não estão sendo levados em consideração pela maioria das pessoas. Princípios como verdade, princípios como justiça, a fé, a salvação. E nós precisamos enfatizar isso na nossa vida. E dessa forma, sermos relevantes na sociedade.